Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Algumas informações que saíram. Primeiro tem possibilidade do Fábio voltar ao Cruzeiro? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. E também das mudanças de Leonardo Jardim para o time titular do Cruzeiro hoje contra o Fluminense. O Cruzeiro tem jogo pelo Brasileirão que pode dar liderança ao Cruzeiro, tá bom? E sobre essa possibilidade de um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro voltar ao clube. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa esse vídeo, tá? Vídeo todos os dias aqui sobre Galo, sobre Cruzeiro. Fazemos o pós-jogo amanhã do jogo do Cruzeiro. Hoje tem pós-jogo do jogo do Galo. Enfim, muita coisa acontecendo. Rumo aos 20 mil inscritos. Conto com o apoio de vocês. Beleza? Vambora. Vamos falar um pouquinho então disso. Cara, seguinte. Primeiro sobre o jogo de hoje, que é uma coisa importante, né? O Cruzeiro vai ter algumas mudanças, segundo o GE. O provável time do Cruzeiro para pegar o Fluminense. O Cruzeiro venceu, não. Amassou o Grêmio na final de semana. E o Flamengo perdeu para o Santos ontem. Ou seja, o Cruzeiro pode assumir a liderança do Brasileirão. O jogo é 7h30 contra o Fluminense no Rio de Janeiro, fora de casa, né? E o Cruzeiro vai assim, provável escalação do Cruzeiro. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Cauã Prates ou Fagner, mas possivelmente Cauã Prates. Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Kaique, para quem não sabe, está suspenso. E o Cruzeiro coloca... aí nós vamos ver. Eu acho que o Leonardo Jardim vai de Cauã Prates. E assim, galera, tem que botar o moleque. É uma fogueira? Não é tão fogueira. O Cruzeiro tá bem, cara. O momento é bom. O momento é de colocar uma peça ou outra. Colocar o Cauã Prates, eu acho que pode ser uma possibilidade. Não fez um bom primeiro tempo, você coloca o Fagner. Ou depois, se você quiser fechar mais o time, você coloca o Fagner. Porque o Cauã Prates, ele te dá uma sustentação, uma qualidade no ataque, né? Ele ultrapassa muito bem, ataca muito bem, tem muita qualidade ofensiva. E muitos vão perguntar, pô, Matheus, mas você iria mesmo de Cauã Prates, mesmo contra o Fluminense? Sim, e mesmo Arias caindo por ali? Sim, sabe por quê, gente? Existe uma parada que é a seguinte. O Cauã Prates é um moleque que já tem jogado com o time titular há algum tempo, mas, independente da qualidade dele, o setor defensivo do Cruzeiro é muito forte. É muito forte. Tem Romero, Lucas Silva, Christian e Wanderson para dar uma sustentação no meio de campo. Além de o Vidalba, o Fabrício Bruno e o William ali. Essas duas linhas de 4 do Cruzeiro, elas são muito fortes. O sistema defensivo, o bloco defensivo é muito forte. Então isso ajuda demais ao moleque. Ele vai entrar num time pronto. Ele não está entrando num time que é uma fria. É um time organizado. É um time que sabe como se defender. Sabe como se atacar. E o Vidalba vai ficar ali do lado dele. Vai, moleque. Calma. Segura. O Lucas Silva a mesma coisa. Então, saber jogar bola, a gente sabe que ele sabe. Então, assim, a questão não é o saber jogar bola. É o time e a tomada de decisão. E ele vai ser muito bem orientado pelos seus jogadores companheiros ali. Eu acho que vale sim colocar o Cauã Prates. Acho que pode ser uma surpresa boa pro Cruzeiro. E assim, cara, e a gente vê o nível do moleque pro Brasileirão, né? Como se ele tem nível Brasileirão, se ele já tá pronto, se ele tem qualidade, se tá muito cru. Eu acho que é nesses jogos que a gente vê. A gente já viu ele em alguns amistosos, que ele foi bem. Ele teve uma boa participação, teve uma boa qualidade. Então eu acho que vale muito apostar nele também. Beleza? Eu iria de Cauã Prates e o resto já sabemos, né? Acho que o Cruzeiro tem boas chances. Vai ser um jogo difícil, que pode ser a despedida do Arias. Então o Fluminense vai estar com muita vontade. Vai ser o reencontro da torcida do Fluminense com o time depois do Super Mundial. Então é um jogo com carga emocional muito grande para o Fluminense. Muita alegria, muita euforia. Provavelmente o estádio vai estar cheio para empurrar o Fluminense. Mas o Cruzeiro, ele se sente confortável contra-atacando e ele é um ótimo time. E o Renato Gaúcho sabe disso, sabe muito bem disso. Então o Cruzeiro também tem que ficar ligado, mas eu acho que o Cruzeiro pode sim, tem condições de sair com a vitória. O empate já é um bom resultado, mas eu acho que a vitória, principalmente depois da derrota do Flamengo ontem, pode ser muito boa e importante para o Cruzeiro. E agora, existe a possibilidade do retorno do Fábio? Conta pra gente. Então, recentemente o Pedro Júnior deu uma entrevista na TV Bandeirantes pro Everton Guimarães. Ele falou algumas possibilidades. Porque assim, o contrato do Fábio
vai até o final de 2026, ele renovou. Ele tá com 44 anos e ele renovou, acho que ano passado ou esse ano, até final de 26, então até final do ano que vem. E ele deixa claro, era o sonho inicial da atual gestão trazer o Fábio novamente para o Cruzeiro. No ano passado, com a saída do Rafael Cabral, a direção tentou a contratação do jogador, mas o mesmo avisou que não sairia do Fluminense. Na época ele falou assim, o Pedrinho me ligou, eu estava no Espírito Santo, foi um bate-papo, dei parabéns a ele, tem um contrato com o Fluminense até 25. Deus me abençoou com essa porta aberta, esse contrato às conquistas. Sou muito grato ao Mário Bittencourt, o presidente, a torcida do Fluminense por esse carinho. Ele tinha na época contrato até 25, mas depois ele renovou até 26. E recentemente o Pedro Júnior deu uma entrevista e abre aspas para ele. Acho que não tem essa possibilidade. Ele está muito bem no Fluminense. A tendência é ele encerrar no Fluminense. Foi sucinto, fugiu do assunto. E a grande questão é sobre a minha opinião desse caso. Eu sei que o Fábio tem o contrato até o final do ano que vem no Fluminense. Eu sei que o Fábio é um cara muito querido pela torcida do Fluminense, mas também é muito querido pelo Cruzeiro. É um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. O que eu acho? Cara, eu acho que independente dele querer encerrar o Fluminense, o Cruzeiro deveria, ano que vem, por exemplo, finge que ele tá pensando em encerrar no final do ano. Fábio, joga o Mineiro de 27 pelo Cruzeiro só pra você encerrar aqui. Porque assim, gente, ganhou pelo Fluminense, jogou Super Mundial, Libertadores. Irmão, foda-se. Ele ficou quantos anos no Cruzeiro, gente? 15, 16 anos, 17? Ficou muitos anos, no 20? Não sei. Ficou muitos e muitos anos no Cruzeiro. Tem uma super idolatria do torcedor cruzeirense. Um dos caras que mais, eu acho, representou, provavelmente um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, se não foi o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Um cara que teve maior respeito com o Cruzeiro. E eu acho que ele merecia, e merece, essa despedida no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro pode, depois que esse contrato acabar, quando ele pensar em encerrar, cara, você não quer disputar só o Mineiro pra você encerrar aqui? Ou vamos fazer um jogo pra aposentar aqui no Cruzeiro? Porque assim, gente, com todo respeito, acho que tem que ser no Cruzeiro. Todo respeito ao Fluminense, tem um carinho do Fluminense, tá lá há alguns anos, mas assim, não tem comparação o tamanho da idolatria e o tanto que ele é ídolo do Cruzeiro, tanto que ele tá no Cruzeiro ficou no Cruzeiro há muito tempo e é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que vale esse esforço para pelo menos jogar o Mineiro e encerrar no Cruzeiro? Porque assim, você que é torcedor, eu acho que você é mais ligado emocionalmente que eu, mas eu pensando como se fosse no Galo, como se fosse no meu clube, eu gostaria que isso acontecesse. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, galera. Deixa o like, ativa o sininho. Hoje à noite tem vídeo do Galo e amanhã tem o vídeo do Cruzeiro sobre o jogo contra o Fluminense. Beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu.